Olá, irmãos, sejam bem-vindos à Escola Bíblica da Igreja Batista Brasileira em Washington, D.C. É uma alegria para nós estarmos juntos para estudarmos a boa palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Nosso desejo é que os estudos aqui trazidos contribuam para a edificação da sua vida. E se você quiser entrar em contato conosco, você poderá fazer isso através dos nossos endereços eletrônicos. Que Deus te abençoe. Vamos à nossa lição? E nós seguimos estudando o tema A Doutrina de Deus. Para isso, nós utilizamos a revista Compromisso, da editora Convicção. O título da lição de hoje, Deus é Justo. O Deus justo age em favor dos pequenos e fracos. Salmo de número 76, versos de 1 a 12. Em Judá, Deus é conhecido. O seu nome é grande em Israel. Sua tenda está em Salém. O lugar de sua habitação está em Sião. Ali quebrou ele as flechas reluzentes, os escudos e as espadas, as armas de guerra. Resplendes de luz. És mais majestoso que os montes cheios de despojos. Os homens valorosos jazem saqueados. Dormem o sono final. Nenhum dos guerreiros foi capaz de erguer as mãos. Diante da tua repreensão, ó Deus de Jacó, o cavalo e o carro estacaram. Somente tu és temível. Quem poderá permanecer diante de ti quando estiveres irado? Dos céus pronunciaste juízo, e a terra tremeu e emudeceu. Quando tu, ó Deus, te levantaste para julgar, para salvar os oprimidos da terra. Até a tua ira contra os homens redundará em teu louvor, e os sobreviventes da tua ira se refrearão. Façam votos ao Senhor, ao seu Deus, e não deixem de cumpri-los. Que todas as nações vizinhas tragam presentes a quem todos devem temer. Ele tira o ânimo dos governantes e é temido pelos reis da terra. Esse salmo aqui, ele é atribuído como um louvor a Deus após o livramento do cerco da Assíria, que se encontra registrado no segundo livro de Crônicas, capítulo 33. A vida do homem nem sempre será um mar de rosas. Certamente ocorrerão diversos momentos de lutas, onde parecerá não haver saída para os cercos enfrentados. Mas o justo juiz se levantará em defesa do fraco e do humilde. O salmo que nós lemos mostra o Senhor se levantando para salvar os oprimidos e também para trazer juízo. E os juízos de Deus cumprem alguns propósitos. Vejamos alguns deles. Serem estabelecidos, o verso 8. Dos céus pronunciaste juízo e a terra tremeu e emudeceu. Não há quem impeça os juízos de Deus. Ele não apenas julga, mas ele também executa o seu juízo. Sua justiça é diferente da justiça dos homens, pois ele é soberano e sempre agirá com justiça. Defesa do humilde e do pequeno, o verso 9. Quando tu, ó Deus, te levantaste para julgar, para salvar todos os oprimidos da terra. Diante das maiores adversidades, os fracos eles têm um defensor. O justo juiz é aquele que defende o oprimido. Punir o opressor, versos 9 e 10. Quando tu, ó Deus, te levantaste para julgar, para salvar os oprimidos da terra, até a tua ira contra os homens redundará em louvor e os sobreviventes da tua ira se refrearão. Nenhuma injustiça ficará impune diante do Senhor. É apenas uma questão de tempo. Muitas vezes, os maus pensam que vão passar impunes por suas maldades, mas chegará o tempo do Senhor que todos serão julgados. Louvor de sua glória. O verso 10 que nós lemos nos mostra que a justiça do Senhor será estabelecida e o amor do Senhor será louvado. Tudo há de se curvar diante da justiça do Senhor. Somente um Deus justo evidencia a graça. Romanos capítulo 1, versos de 1 a 15. Graça e justiça caminham juntas. Isso porque o Evangelho ele tem por base a justiça de Deus. Jesus, ele se fez justiça em nosso lugar, levando sobre si as consequências dos nossos pecados. Assim, a justiça divina ela foi satisfeita pelo Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. Esse evangelho da graça, ele tem algumas peculiaridades. É divino,
O verso 1. Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Ele é bíblico, o qual foi prometido por ele de antemão por meio dos seus profetas nas Escrituras Sagradas. As Escrituras Sagradas, elas falam do Evangelho da graça, elas são a base da autoridade do Evangelho. Ele fala do Logos encarnado, os versos 3 e 4, acerca do seu filho, que como homem era descendente de Davi, e que mediante o Espírito de Santidade foi declarado Filho de Deus com poder pela sua ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Jesus ele foi 100% homem e 100% Deus. Assim nós vemos um Deus que se torna filho dos homens para que os homens possam ser feitos filhos de Deus. Condução ilimitada da fé. O verso 5. Por meio dele e por causa do seu nome, recebemos graça e apostolado para chamar dentre todas as nações um povo para a obediência que vem pela fé. O desejo do Senhor é que todos sejam salvos e conduzidos à fé. É público, verso 8. Antes de tudo, sou grato ao meu Deus, mediante Jesus Cristo, por todos vocês, porque em todo o mundo está sendo anunciada a fé que vocês têm. O Evangelho ele deve ser pregado em todo o mundo, evidenciado pelas vidas dos que nasceram de novo. O encorajamento mútuo, verso 12. Isto é, para que eu e vocês sejamos mutuamente encorajados pela fé. O Evangelho ele nos insere em uma grande família com muitos irmãos. Passamos então a ter noção de comunidade, onde um ajuda e encoraja o seu próximo. É poder de Deus para a salvação, verso 16. Não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego. Esse versículo aqui ele é muito precioso. Ele nos fala do poder transformador do Evangelho, dando uma nova vida aos que antes estavam perdidos e agora são feitos cidadãos dos céus, com uma vida transformada. Revela a justiça de Deus, verso 17, a primeira parte. Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus. A justiça de Deus ela é demonstrada através do seu Evangelho. E essa percepção ela nos faz quebrantados e gratos. E o viver pela fé, a parte B do verso 17. Uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito. O justo viverá pela fé. Irmãos, sempre foi pela fé. Por toda a palavra nós vemos que a fé é a ferramenta pela qual opera a justiça de Deus. O justo vive pela fé e assim vive dependente do Senhor e da sua palavra. Os homens e suas iniquidades provocam a ira do Deus justo. Romanos, capítulo 1, versos de 18 a 32. O homem, ele foi criado à imagem e semelhança de Deus. Daí a sua necessidade de justiça. O fato é que o pecado, ao entrar na humanidade, atingindo a todos os homens, o torna impossibilitado de exercer justiça plenamente. E é aí que figura o amor de Deus, que por um ato de graça possibilita ao homem salvação da ira a qual era merecedor. É interessante nós percebemos que no capítulo 1, verso 20, da carta de Paulo aos Romanos, o apóstolo está explicando que ninguém pode alegar ignorância de Deus. Leia os versos 20 e 21. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis, porque tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis e os seus corações insensatos se obscureceram. O próprio cognitivo humano e toda a criação revelam a Deus. Todos os homens são indesculpáveis. Vejamos alguns fatores aqui que fazem dos homens indesculpáveis. Eles são totalmente dominados pelos desejos sexuais impuros. O verso 24, capítulo 1 da carta de Paulo aos Romanos. Por isso Deus os entregou à impureza sexual, segundo os seus desejos pecaminosos, dos seus corações,
para a degradação dos seus corpos entre si. Esses desejos impuros levam o homem a fazer o que é errado. Idolatria deliberada. O verso 25. Trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram e serviram a coisas e seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Qualquer coisa que coloquemos no lugar do Senhor em nossas vidas é idolatria. Os versos 26 e 27. Por causa disso, Deus os entregou a paixões vergonhosas. Até suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras, contrárias à natureza. Da mesma forma, os homens também abandonaram as relações naturais com as mulheres e se inflamaram de paixão uns pelos outros. Começaram a cometer atos indecentes, homens com homens, e receberam em si mesmos o castigo merecido pela sua perversão. Nós devemos perceber aqui que a Bíblia, que a palavra de Deus, ela não apoia as práticas homoafetivas. Mas não se esqueça, nós devemos amar a todos. Todos são alvos do amor de Deus. Mentalidade pervertida, verso 28. Além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, ele os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem o que não deviam. O homem caminha a cada dia para uma situação mais reprovável. Somente o Senhor pode transformar a mentalidade daquele que se entrega a Ele. Degradação total, versos de 29 a 31. Tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça, maldade, ganância e depravação. Estão cheios de inveja, homicídio, rivalidades, engano e malícia. São bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes e presunçosos. Inventam maneiras de praticar o mal. Desobedecem a seus pais. São insensatos, desleais, sem amor pela família, implacáveis. Aqui nós vemos uma lista bem forte de pecados e, como consequência deles, o homem ele tem a sua vida degradada. Esses atos destroem o próprio homem e desagradam ao Deus justo. A justiça divina se estabelecerá. Romanos capítulo 2, versos de 1 a 16. A justiça dos homens ela é fraca, falha, e a justiça de Deus ela é perfeita. No tempo certo, ela se estabelecerá por completo. O Senhor é bom e deseja do homem arrependimento. O verso 4 do capítulo 2 da carta de Paulo aos Romanos. Ou será que você despreza as riquezas da sua bondade, tolerância e paciência, não reconhecendo que a bondade de Deus o leva ao arrependimento? O Senhor é bom, sim, nós sabemos disso, mas o Senhor também é justo e julgará a todos os homens. Pela sua graça, uns serão chamados para a vida eterna ao lado do Pai, mas pela sua justiça, o Senhor será implacável com os pecadores não arrependidos. Tudo será levado em conta, pois nada escapa aos olhos do Senhor. Deus é justo. Vamos orar, vamos falar com Deus mais uma vez, feche seus olhos. Muito obrigado a Deus pela oportunidade de estudarmos a Tua Palavra. Te louvamos porque Tu és um Deus justo e trata a cada um de nós com justiça. Pai, eu peço agora que o Senhor continue cuidando de cada uma de nossas famílias, provendo aquilo que é necessário a cada um de nós. Eu oro em nome de Jesus. Amém.